Olá, eu sou o Paulo, sou hipnoterapeuta e estou aqui para gravar esse vídeo por dois motivos. Primeiro, para esclarecer para algumas pessoas, principalmente para quem me segue, o que não é hipnose. E o outro motivo é, claro, para me testar em frente às câmeras e ver como que eu estou me saindo na comunicação aqui, beleza? Então vamos para a primeira definição do que não é hipnose. Hipnose não é relaxamento. Tem muita gente associando hipnose a relaxamento por causa de conteúdos antigos, livros antigos. Só que esse pessoal aí, eles não se atualizaram, eles não começaram a estudar essas novas abordagens que a gente está tendo hoje. Que inclusive tem induções rápidas, você coloca a pessoa em hipnose em menos de 3 minutos. Então não faz sentido dizer que hipnose é relaxamento. É que antigamente tinha alguns livros que diziam que hipnose era um relaxamento por causa daquelas técnicas de induções, de relaxamento progressivo. Você ficava lá horas, inclusive os passes magnéticos lá de Mesmer, né? O próprio Freud utilizava esses passes, levava horas para colocar uma pessoa em hipnose. Então, hipnose não é relaxamento. Tanto que você pode estar correndo na rua e estar em hipnose. Porque hipnose, na verdade, é simplesmente você tirar o foco de uma coisa e se focar em outra. Né? Basicamente, o processo de hipnose vai ser a gente parar de focar no externo, começar a focar mais no interno, para aquilo que você sente no seu corpo. Então, hipnose não é relaxamento. Outra coisa, hipnose também não é dormir. Tem gente que ainda hoje acha que hipnose é dormir, é perder a consciência, é entrar num estado de sono profundo. Não é. O nome hipnose foi cunhado lá por Etienne Cuvier, não sei se é assim que se pronuncia. Esse cara começou a divulgar esse termo hipnose, associando ao deus Hipnos, e artigos científicos da época dele começaram a aparecer esse nome hipnose, e aí ficou esse nome. Mas depois até o próprio James Braid tentou cunhar um outro nome que se chamava monodeísmo para hipnose. Só que acabou não pegando, porque a hipnose já estava muito forte. O que seria monodeísmo? Foco em uma única ideia, que seria mais adequada à hipnose, de fato. Porque a hipnose não é um estado alterado de consciência, você não está dormindo, você não perdeu a sua consciência. Durante a hipnose, inclusive, você vai estar pensando, vai estar ouvindo e vai estar seguindo as instruções. Se você dormir, você não vai seguir as instruções do hipnotista, beleza? Um pouco disso é porque antes as pessoas associavam muito a hipnose a coisas místicas, então era aquela coisa de perder a consciência, sair do corpo, parar de ouvir, parar de pensar, parar de prestar atenção, e não é bem assim. Você continua ouvindo, você continua vendo, você continua ali, só está mais voltado para dentro de você, sentindo as coisas que tem aí dentro do seu corpo, onde você sente. Por exemplo, tem pessoas que sentem um aperto na garganta, sentem um frio na barriga. É isso, você prestar atenção no que aquele pensamento que você teve. Por exemplo, se você pensar em um cachorro, provavelmente você teve uma memória muito feliz aí dentro de você. Mas para a pessoa que tem fobia de cachorro, não. A pessoa que tem fobia de cachorro, se ela pensar em um cachorro, vai provocar uma reação fisiológica no corpo dela. Essa reação fisiológica é chamada de emoção, e é com isso que a gente trabalha em hipnoterapia. Tem muito hipnotista por aí também vendendo hipnose para depressão, hipnose para perder peso, hipnose para melhorar de vida e ganhar dinheiro. A hipnose não faz isso não, gente. O que faz com que você perca peso, o que faz com que você tenha mais concentração, o que faz com que você tenha um sono melhor é a sua qualidade de vida. A hipnose, ela é simplesmente o seu cérebro trabalhando. Ela é uma característica humana, ela não vai fazer nada por você. Ela também não é uma técnica, né? Ela é só uma característica do cérebro humano, que é o quê? Imaginar. Então, quando alguém falar pra você, vou fazer hipnose pra perder peso, fazer hipnose, não. Hipnose pra isso, hipnose pra aquilo, não. Esquece. A hipnose não te dá nada. O que ela te dá é uma conexão maior com o seu interior, e aí você vai conseguir entender por que você está deixando de fazer alguma coisa aí na sua vida. Só que você tem que cuidar dos seus hábitos alimentares, seus hábitos de higiene. Se você não se exercitar, você não vai perder peso. Não é fazendo hipnose que você vai perder peso. Não, aí não. Quando você vê algo na TV, você está assistindo lá um filme, uma novela, alguma coisa e se emociona, isso é hipnose. Se você está assistindo um filme de terror, por exemplo, e sente medo, isso é hipnose, porque você pensou e aquele pensamento te deu uma reação fisiológica. Essa reação fisiológica, ela é própria do nosso cérebro, que evoluiu por último aí entre 60 a 100 mil anos atrás, e ele evoluiu para servir as necessidades daquele nosso ancestral, ele não evoluiu para o hoje. Então, para ele, a sensação que nosso ancestral tinha lá na selva, correndo do tigre, Vixe Maria, um trigue, rau. é a mesma que você tem hoje, assistindo um filme de terror, e quando aparece a cena de susto ali para você, você sente aquele, nossa, que susto. Quando você sente esse medinho,
É a mesma reação que o nosso ancestral tinha lá na selva. Só que o nosso cérebro, ele não é tão inteligente assim para saber o que é real e o que é imaginário. O que de fato está acontecendo na nossa vida, ou o que veio da TV, o que veio de um livro. Tanto que você lê um livro, às vezes você sente, né, o que aquele personagem determinado ali está passando naquele livro. Inclusive tem pessoas que se identificam com alguns personagens. Essa conexão é gerada através da nossa memória do subconsciente. Então, quando você está vendo ali um filme, alguma coisa e tem essa reação fisiológica, é só o seu sistema nervoso trabalhando, não tem nada de especial nisso. Você é um ser humano, você tem um sistema nervoso, um cérebro que funciona, é isso que vai acontecer. Isso é hipnose, é uma característica do cérebro. Ah, mas por que então que o hipnotista X, Y, Z fala durma, estala os dedos e a pessoa entra em hipnose? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. Na verdade é só uma coisa mais ritualística, mais assim, porque as pessoas já associaram, já têm associado na cabeça delas que hipnose é aquilo. Então a gente faz isso meio que para dar às pessoas aquilo que elas já tinham de expectativa com o que seria a hipnose. Então a gente fala para elas, durma, simplesmente porque é uma palavra curta e ordenal, uma palavra de ordem, que é para ela entender que ela vai fechar os olhos e vai relaxar. Lembra que hipnose não é relaxamento. Ah, bom, então assim sim. Ela simplesmente vai entrar naquele estado e vai se permitir mais fundo. Só isso. Ah, mas eu assisti um filme e o cara saía do corpo, tinha uma viagem astral, ia pra vida passada, e o cara se via lá no meio dos índios e não sei o que. Não, hipnose também não é isso, gente. Hipnose não é sair do corpo, não é ter uma viagem astral, não é se conectar com o seu passado. Cara, regressão de vidas passadas pode ser acessado através de hipnose? Pode. Para quem acredita e segue as instruções, pode. Entendeu? Se você acredita nessas coisas, continue acreditando se faz bem para você. Mas é simplesmente autossugestão. E o que é autossugestão? Por exemplo, se eu acredito que eu vou para uma vida passada quando eu entrar em hipnose, não precisa nem o hipnotista sequer me dar uma sugestão para eu entrar numa vida passada. Porque hipnose, inclusive, não é o hipnotista que faz. É você mesmo. É autossugestão. Não é uma sugestão do hipnotista. Se o hipnotista olhar para você e falar: agora eu quero que você vá para uma vida passada, e se você acredita e aceita isso, se você está sugestionado a isso, adivinha o que acontece. Mas se você não acredita nessas coisas, você simplesmente vai falar: tá, eu não acredito nisso, não faz sentido para mim, então eu não vou. E você fica apenas ali relaxando. E veja que mesmo você não acreditando, mesmo não fazendo sentido para você, se você tiver autossugestionado a isso, se você tiver com aquela expectativa, vamos ver se eu vou para uma vida passada mesmo ou não. Se você já tiver nesse feeling, né, nessa conexão com o hipnotista principalmente, você vai para uma vida passada. E vai provar para você mesmo que existem vidas passadas. Nossa, que interessante. Só que a hipnose não é regressão de vidas passadas. Hipnose é simplesmente o nome que deram para a capacidade humana de imaginar. Regressão de vidas passadas é apenas uma das técnicas que a gente consegue utilizar durante o processo de hipnose. Existe regressão de idade, regressão de vidas passadas, enfim, existem inúmeras técnicas que a gente pode aplicar em uma pessoa. Esquecer o nome, chamar alguém por outro nome, esquecer o número, a gente consegue fazer alucinações, consegue fazer a pessoa perder a voz, um monte de brincadeiras que dá para fazer com a nossa mente, né? E detalhe, não é o hipnotista que faz isso com a pessoa, é a própria pessoa, porque a hipnose é autossugestão. Ai, por que a pessoa esquece o próprio nome? Por que a pessoa esquece um número? Se ela sabe, ela aprendeu os números, ela aprendeu o próprio nome, como assim o cara vem lá e fala, esquece seu nome, pum, e a pessoa esquece? Não é tão simples assim. É que durante o processo de hipnose, a gente consegue, com o nosso pensamento e imaginação, a gente consegue gerar uma reação fisiológica no nosso corpo. Então, quando eu tenho essa expectativa de que eu vou esquecer o meu nome, de que eu vou esquecer algum número, ou que eu vou, sei lá, trocar o nome dos meus pais, enfim, essa expectativa acaba gerando no seu cérebro uma espécie de reação fisiológica. E daí, quando você vai tentar falar o nome dos seus pais, eles saem trocados conforme a sugestão do hipnotista. E depois do processo de hipnose, não existe nenhum perigo de você continuar esquecendo o seu nome para sempre. Você não vai esquecer o seu nome para sempre. Você simplesmente esqueceu por causa de uma sugestão do hipnotista, que você estava
querendo seguir as instruções dele naquele momento. Então depois que ele emergir, ou seja, tirar você da hipnose, né, como acontece nas hipnoses de entretenimento, você não vai ficar com amnésia do número 14, do número 15, não. Você vai lembrar, você vai saber tudo o que aconteceu. Ah, bom, então assim sim. E, inclusive, se o hipnotista tiver alguma sugestão que seja contra suas convicções, seja contra suas crenças, e que de alguma forma seja desconfortável para você, você não vai aceitar. Por exemplo, se ele te pedir a senha do cartão, a senha do banco, coisa que é muito cara de pau também, né? Você não vai dar isso para ele, você não vai passar. Se é alguma coisa que vai te ferir, né, fisicamente ou emocionalmente, você não vai fazer. Ou seja, tem algumas brincadeirinhas ali de hipnose que o pessoal fala, agora você vai enxergar todo mundo de biquíni. Se é uma pessoa que é extremamente reservada e não gosta desse tipo de coisa, sei. ela não vai ver todo mundo de biquíni, ela vai ver todo mundo normal. Ou vai falar que não quer ver isso, que não quer isso. Ah, então não existe perigo de eu ficar preso em hipnose. Não, inclusive fizeram essa pergunta hoje no Instagram. Não existe nenhum perigo de você ficar preso em hipnose. Porque hipnose não é uma prisão, você não entra em hipnose e nunca mais sai. Você já está em hipnose todos os dias da sua vida. A hipnose é tão somente a sua imaginação, usar o seu próprio pensamento, né, as suas próprias ideias. Por exemplo, pensar em violão, guitarra e viola para mim me deixa feliz, né? E esse pensamento provoca essa reação fisiológica no corpo que eu chamo de felicidade, né? Então, quando eu penso no violão, por exemplo, me traz uma sensação boa. Essa sensação, que é, na verdade, uma interpretação de uma emoção, né, é o que a gente busca explorar durante a hipnose. Então, durante a hipnose eu falo alguma coisa para a pessoa e com essa coisa que ela percebeu durante o pensamento, vai trazer uma emoção associada a isso. E é aí que a gente trabalha, por exemplo, na hipnoterapia, com as emoções que a pessoa traz ali associadas àquele pensamento. E só para te dar um exemplo agora do que é de fato a hipnose, tenta pensar em um limão, bem verdinho, bem azedinho. Só de você pensar nele, talvez a boca já esteja salivando. Mas e se eu pedir para você imaginar agora que você está cortando ele em dois e passa e espreme na boca aquele suco do limão, até a minha boca já está salivando aqui. E é isso que é hipnose. É simplesmente provocar alguma reação fisiológica no seu corpo com base nos pensamentos. Então você ouvindo as instruções do hipnotista, vai começar a perceber essas reações em você. Então quando ele te pedir, por exemplo, para pensar em um dia feliz, essa sensação, por exemplo, a gente pode utilizar ela para fazer uma regressão de idade para um momento feliz da sua infância. E é isso que é hipnose, cara. É só perceber as suas emoções aqui dentro. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, basicamente, hipnose não é dormir, não é regressão, não é sair do corpo, não é mágica ou religião e não é perder o controle. Tem muita gente que acha que vai perder o controle durante a hipnose. Não, você vai continuar ouvindo, prestando atenção em tudo. E se em algum momento você não quiser mais seguir as instruções, você é quem faz a hipnose. Lembra que não é uma coisa que o hipnotista faz com você, é que você permite sentir, que você permite que as instruções dele causem algum efeito em você. Então, se em qualquer momento você não tiver mais a fim de participar, por exemplo, da brincadeira, é você quem manda ali. Você fala, não quero mais, simplesmente você emerge, né, sai da hipnose e para a brincadeira na hora. Você não perde o controle em nenhum momento. Outra coisa é que a hipnose também não tem associação nenhuma com o capiroto. Digo isso porque tem muita gente que associa a técnica, né, a bruxaria, a coisa do inferno, do capeta, enfim, muita coisa mística. Isso porque a televisão, filmes, alguns livros antigos associavam essa coisa que a gente chama de hipnose a esse tipo de coisa mística, né, sair do corpo, viagem astral. Não é nada disso. Você aprendeu aqui hoje que hipnose é simplesmente o funcionamento do seu cérebro, onde você para de prestar atenção em alguma coisa para prestar atenção em outra, principalmente quando a gente para de se focar no externo e começa a se focar mais para dentro de você, pro seu corpo, para aquilo que você está sentindo. Ah, lembrando aqui também, se a hipnose é uma característica do seu cérebro, se é do cérebro humano, então não existem pessoas que não entram em hipnose. Se você é uma daquelas pessoas que fala, esse negócio não pega em mim, esse negócio não faz efeito em mim, eu sou corpo fechado, isso não entra em mim. Cara, isso não é um poder do hipnotista. A gente não tem poder de entrar na cabeça de ninguém. Tanto que se eu disser pra você a palavra cachorro, você tem um cachorro diferente do meu aí na sua cabeça. Eu posso estar pensando em um cachorro branco, um cachorro marrom, e você está pensando em um cachorrinho preto, um cachorro grande, um cachorro pequeno. Eu não sei em que cachorro você pensou. Então eu não tenho poder de colocar alguma coisa aí na sua cabeça.
A gente trabalha simplesmente com o que já está lá. Ah, entendi. Portanto, como é uma característica do cérebro humano, todas as pessoas entram em hipnose, desde que tenham um cérebro saudável e saibam seguir as instruções. Por exemplo, uma criancinha de menos de 4 anos é muito difícil que ela entre em hipnose. E uma senhora, um senhor também, já com seus 70, 80 anos, se ele for lúcido, tiver vontade de seguir as instruções, ele consegue facilmente acessar esse estado. Mas é um pouco difícil da gente trabalhar com esse tipo de pessoas, porque às vezes, né, por conta da cultura daquela época, por conta de alguma dificuldade de entender o que o hipnotista está falando, essas pessoas acabam, né, não entrando em hipnose, que na verdade a gente sabe que todo mundo entra em hipnose. O problema é querer e seguir as instruções do hipnotista, que inclusive pode acontecer em outras pessoas também, de 20, 30, 40 anos. Então, sabe aquela novela que você viu o ator e a atriz se beijando e se sentiu aquela paixão, aquele amor, aquele afeto, aquele carinho? Foi hipnose. Você assistiu aquele filme de terror aterrorizante, nossa, começou a roer a unha e deu aquele momento de suspense. Adivinha? Hipnose. Hipnose é somente as suas sensações, a sua imaginação. Então tudo que você viveu na sua vida até hoje, imagina o que é, hein? Pensou? Foi hipnose. Então, pra você que não acredita ou que fala que esse bagulho não pega em mim, não pega, porque não é um poder. E você passou a maior parte da sua vida em hipnose e nem percebeu. E se você ficou com alguma dúvida, sinta-se à vontade para me chamar no Instagram, no Facebook, no YouTube. Sinta-se à vontade para fazer a sua pergunta, sinta-se à vontade para fazer o seu elogio, a sua crítica. Sua crítica é muito bem-vinda para mim, vai me ajudar a crescer, vai me ajudar a construir um conteúdo melhor aqui para você. Talvez a edição do vídeo, talvez a minha forma de comunicar, talvez as palavras que eu utilizo, ou talvez alguma coisa simplesmente não ficou clara para você e eu preciso explicar de alguma outra forma. Então, por favor, se você tiver essa vontade de saber um pouco mais sobre hipnose ou tiver alguma dúvida, manda lá sua mensagem, manda seu direct, manda seu WhatsApp, que eu vou estar disposto ali a te atender, responder a sua pergunta aí. Espero que tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com quem você ama, que talvez essa pessoa esteja passando por algum momento difícil e a hipnoterapia pode ajudá-la, beleza? Então, dê o seu like, se inscreva no meu canal do YouTube e até a próxima.